Fala pessoal, hoje o vídeo é sobre DTO, DTO ou Data Transfer Object ou Objeto de Transferência de Dados, como você quiser chamar. O fato é que vamos aplicar esse padrão de desenvolvimento de software DTO, né, em uma aplicação Laravel. Então a gente vai ver na prática como que a gente consegue utilizar este padrão dentro de uma aplicação Laravel. Então a gente vai fazer tudo isso na prática aqui neste vídeo. Por isso fica comigo aqui até o final, que aí você vai ficar por dentro de todas as sacadas e tudo que você precisa saber sobre DTOs, DTOs ou o que for. Antes da gente continuar, não sei se você já sabe quem está falando aqui, quem fala é o Urnal. Seja bem-vindo ao canal DevTech Tips, conteúdos de Laravel todas as terças-feiras aqui no canal. Além disso também, a gente tem alguns outros projetos que a gente vai criando vídeo aqui, conteúdo sempre nas sexta-feiras, então conteúdo um pouquinho mais diverso. Então, para você ficar por dentro, não esquece, se inscreve aí e ajuda a gente a crescer e expandir e ir dominando o universo, beleza? Então, bora pro vídeo. Primeiramente, o que é DTO aí, DTO, como vocês preferirem, né? Basicamente, DTO aí é uma Data Transfer Object, que é um padrão de desenvolvimento de software que é usado para transferir dados entre diferentes camadas de uma aplicação. Ou seja, você tem uma classe e você tem outra classe. Aí você quer transferir algum dado para aquela classe, digamos. Você quer transferir um nome para aquela classe lá. Pronto. Você pode utilizar um DTO para isso. Ele pode ser utilizado para entrada, para saída de dados, como for. Para a gente entender um pouquinho melhor, primeiro eu vou exemplificar aqui para vocês, vou mostrar um diagrama aqui, mas daqui a pouquinho a gente já vai para o código, tá? E aí a gente vai aplicar realmente numa aplicação Laravel. Para a gente entender então, basicamente aqui, ó, digamos que a gente está recebendo uma requisição, está recebendo alguns parâmetros aí, né? Numa controller. Beleza, a gente tem lá nossa usuário controller. Linda, né? Beleza. Aí a gente está recebendo aí uma requisição. Está vindo de um API, está vindo de usuário, de qualquer lugar. E nessa requisição ali está vindo nome, telefone, endereço, entre outros dados. Tranquilo, né? É um usuário, esses dados combinam, né? Com um perfil de um usuário. Até aí nada demais. Porém, esse dado chegou na controller, né? Você pegou na request ali, pegou os dados. Aí você tem que passar ele para ser persistido, por exemplo, numa model, né? Só que nessa model, quando você vai persistir, ele não tem endereço. A gente pode ver aqui, ó, a gente tem uma model aqui, ó, model usuário, e essa model usuário ela tem só nome e telefone. Então, logicamente, se eu passar esse dado inteiro aqui para cá, não é necessário, né? Porque eu estou perdendo dado, eu estou perdendo endereço, entre outras coisas. Além disso, se eu passar direto do jeito que chegou aqui na minha controller para model, né, eu não sei se esse nome aqui tem a quantidade mínima de strings necessária, né, porque aqui, por exemplo, a gente pode ter um requerimento aqui que nome tem que ter pelo menos 20 letras. Será que tem 20 letras aqui nesse nome que está vindo aqui? A gente não sabe, né? A gente só sabe se a gente validar, né, se a gente analisar. Mesma coisa telefone. Será que telefone vai ter os caracteres, vai ser um telefone realmente padrão brasileiro ali, mais 55, 11, né, o DDD, ou não, será que é um padrão americano? Como é que vai vir esse telefone ou não vai vir o telefone? Então, a gente tem que validar. Pode ser que eu nem consiga salvar a model de usuário se eu não tiver o telefone, né? Da mesma forma, eu posso não salvar a model também se eu não tenho o nome. Então, a gente precisa trabalhar esse dado aqui, né, que na verdade é só reenquadrar ele para a gente poder transferir para a model de forma tranquila. Então, o objetivo da DTO é a gente fazer essa adaptação, né, de certa forma, não chega a ser uma adaptação, porque a gente não faz uma transformação do dado, a gente apenas pega o dado, ajusta ele para ser persistido exatamente como é necessário na model de usuário, tá? Assim, por exemplo, evita um super caso que pode acontecer, que é muito comum, que é o quê? Você pega um projeto PHP, não está tipado nada, não tem nada de tipo lá, construtor da classe, nada, nenhum tipo. Aí o que acontece? Chega lá, você olha, pô, para mim salvar o usuário, toda vez eu tenho que passar endereço, porque aqui o cara está passando endereço nessa requisição. Só que aqui na model não está dizendo que você precisa de endereço, nenhum lugar que pede endereço. Só que aí você começa a olhar no sistema, não, mas se lá está passando, vou passar aqui para garantir. Aí fica essa história, né? Ah, não, vou colocar aqui para garantir porque eu vi que está funcionando em tal lugar. Só que se não está tipado, não está dizendo, não, aqui você tem que passar só nome e telefone, você nunca vai saber, né? Mesma coisa, outro dev, às vezes vai pegar o código, vai saber como é que usa model usuário, como é que usa às vezes uma service, como é que usa uma repository, como é que usa determinado método ali, uma utils, um helper, um log, não vai saber usar, né? Porque vai ficar perdido às vezes, vai ver às vezes, ah não, aqui o construtor recebe um valor que não tem tipo. E aí, que dado é esse que está entrando ali, né? Aí você tem que ficar analisando o código para tentar interpretar o que está vindo ali. Então,
a DTO, né, ela te ajuda a controlar esse dado da entrada, esse dado que está vindo ali. Isso, se você for trabalhar com TypeScript, cara, não tem como. Tudo que você for trabalhar com TypeScript vai ter isso aqui. Vai ser isso aqui, uma DTO no final. O TypeScript é a própria interface que tem lá. Porque tá tudo tipado. Ah, aqui nesse modo usuário vai entrar nome e telefone. Então vai ter um interface lá mostrando nome, string, telefone, outra string, né? Porque telefone não dá pra gente salvar como inteiro. Se a gente estiver salvando como inteiro, a gente tá sendo louco aí, né? Porque pode ter um zero na frente, pode ter alguma coisa ali que a gente pode estar perdendo. Então, entender isso, né? Que no PHP a gente não tem um recurso nativo para isso. A gente não tem uma forma de trabalhar fácil, né? A não ser se a gente aplicar um patterns como esse, que é o DTO, tá? O Java, mesma coisa. Java você vai ver DTO em qualquer lugar. E aí é por muitas vezes não ter conhecimento, não terem exemplos na internet, ou não ter casos, ou o próprio Laravel não incentivar essa prática de aplicar o DTO, é que os devs acabam deixando de lado esse tipo de recurso. E aí acaba ficando aquela coisa, aqui no construtor recebe um array, ou recebe um mixed. E aí, o que é aquilo? O que tem ali dentro? Então, é essa questão aí que a gente consegue resolver aplicando uma DTO. Antes da gente continuar eu até fiz um diagrama aqui, só para a gente entender um pouquinho, um fluxograma aqui. Então, digamos aqui, tem um usuário. Esse usuário está acessando uma tela do sistema. Nessa tela do sistema, ele está criando um novo produto. Para criar esse produto, ele tem aqui os dados do produto, que é um título, um estoque, um preço, uma foto, uma situação. Tranquilo. Ele preenche todas as informações aqui na tela, né? E vai lá e clica no botão Submit, né? De enviar esse produto aí para ser criado. Essa requisição, né? Vai parar lá no nosso servidor. Nosso servidor vai fazer chegar até a aplicação Laravel. Chegando na aplicação Laravel, né? Vai chegar lá nas rotas ou no API. Chegou lá. Provavelmente, se você seguir os padrões de projeto de um projeto Laravel, vai chegar na controller. Daí, eu acho que nenhum segredo até aqui. Na controller, se você olhar a requisição, né, os dados que vieram, você vai perceber, não, veio um título, veio estoque, veio preço, veio situação, veio 5 campos aqui. Perfeito. Agora, quem que vai validar esses dados aqui? Né? Para onde que a gente vai mandar? A gente vai pegar esse dado aqui e já vai salvar direto na model, vai pegar a model ali, já persistir com esses dados, ou então vai passar para uma adapter para processar, mas vai passar do jeito que está aqui. O que você vai fazer com esses dados, afinal? Para você entender a importância de validar, né, de ajustar esses valores, imagina que aqui esteja vindo ainda endereço, como citado anteriormente ali. Aí endereço que teria, sei lá, rua, alfa, número, né? Número 30, sei lá, poderia ter um endereço aqui ainda no meio aqui. E aí, né? Esse endereço talvez nem vá na minha model de produto ali. Tá aqui no meio perdido na requisição. Mas e aí? Vou salvar, vou tentar, vou jogar para minha model, vou jogar para o meu job, vou jogar para minha service, vou jogar para o meu método processar com esse endereço? É necessário chegar lá esse endereço? Mesma coisa aqui, Será que aqui está com o estoque tá 5. Mas será que é o estoque 5 que eu preciso para avançar na validação? Será que esse produto aqui não precisa estar com um estoque mark 10? Ou então, melhor ainda, né? Digamos aqui que o estoque está negativo aqui, está menos 5. E aí? Vai passar? Vai tentar salvar esse dado? Vai esperar dar um erro, uma exception no banco de dados? Né? Então, é nesses pontos que você pensa, né, o quanto é válido ter uma interface, uma camada ali que vai fazer a preparação desse dado, né? Vai auxiliar ele nessa transição do que veio da controller para ir para outra classe, para uma model, uma repository ou o que for, tá? Então, é nesse ponto que a gente cai aí sobre a DTO, tá? E para a gente entender um pouquinho mais, quando a gente fala que quem que vai validar isso, né? Você pode usar if else encadeados dentro da controller. Provavelmente, às vezes, talvez você até use isso, tá? Não vou questionar essas práticas nesse momento. Não é esse o objetivo. O objetivo aqui é trazer um novo pattern, né? Um novo padrão aí de projeto, que é o DTO. Pode enfiar um monte de if else. Beleza, pode ser que resolva, tranquilo. Você pode usar form request, que aí já é um recurso um pouco mais avançado do Laravel, né? O Laravel mesmo oferece esse tipo de recurso, que aí a gente consegue setar na própria controller para validar já a request, já vai ajudar a gente pra caramba aqui. Inclusive, até se você não sabe o que é form request, não sabe usar, não esquece, comenta aqui embaixo, aqui, deixa nos comentários aqui que eu olho isso aí e de repente vira vídeo aqui no canal, beleza? Pode ser que vire uma action,
que aí também é outro conjunto, é outro recurso do Laravel. Esse daqui não é tão explícito na documentação do Laravel, mas tem como ser aplicado, tá? Esse pattern, esse padrão de projetos aqui. Inclusive também se você não conhece Actions, pode comentar aqui na descrição também, que de repente a gente faz outro conteúdo aqui também especial para vocês, beleza? Então tem outro padrão aqui, a gente tem dois aqui. A gente tem a DTO, né? A DTO aqui, que é o outro, né? O padrão que a gente está trabalhando aqui, que a gente está falando, que é uma forma de a gente adaptar, preparar esse dado, né, para ser transferido de um lado para o outro. Então, supriria tranquilamente a nossa necessidade de um DTO. Ou um case de uso, né, um use case, que provavelmente se você estivesse aplicando validação aqui dentro, estaria errado. Tá? Mas se você estivesse pegando o dado inteiro e já persistindo, talvez daria para considerar até que talvez estivesse certo o seu pensamento aí. Tá? Mas depende de caso aí, então também não vou entrar nesse mérito. Mas o use case não seria o adequado para essa situação. Além disso, também tem gente que vai fazer, como eu disse aqui, um monte de FIOS dentro da controller, às vezes vai utilizar um partner ali de service, né, que vai mandar os processos para lá ser processado, vai usar adapter, entre outros. Né. Aqui são só alguns exemplos aqui que eu estou citando de padrões que a gente poderia aplicar aqui nessa validação. Tá? Com exceção do use case, que não é realmente o mais adequado aqui, os demais aqui, todos de certa forma, poderiam funcionar e talvez funcionariam bem ali e não fugiriam do escopo deles, tá? Por exemplo, encher de if else não vai fugir do escopo, if else é para isso, né? Só que você está usando o próprio controle. Form request seria um método do próprio Laravel para ajudar a gente, o Actions também é a mesma ideia, e o DTO aí, que seria essa ideia da gente preparar esse dado para transferência. O fato é, digamos aqui, preparei então, decidi, vou usar aqui então uma DTO, perfeito, né? A gente está usando a DTO aqui. Da DTO, a gente em si vai pegar ela, vai pegar o dado daqui, que estava título e tudo mais. A gente vai preparar ele, né, para ser salvo aqui, de certa forma. Né, para ser salvo aqui no método de processar ação, né, que é quem vai receber, vai fazer a ação específica. Né. E aí, nesse processo aqui, ó, a gente poderia ter, ó, deixa eu colocar aqui, né, a gente poderia ter essa situação aqui já. Né. Então, a DTO ia já deixar os dados aqui da forma que precisa, né? Poderia até validar aqui mesmo. O estoque está negativo, peraí, não pode, dá erro, beleza. Não, o estoque está ok, então eu entraria aqui. Ela validaria, isso aqui entra assim. O ativo aqui da situação aqui provavelmente seria um true, né? De estar ativo, situação. Ou vai depender também de quantas situações existem aí de produto, tá? Então, só um exemplo aqui que ela poderia ajustar isso. Mas, em si, ela prepararia o dado, né? De forma que só o que fosse necessário fosse utilizado aqui no método que vai processar. Então, digamos aqui que foto também não teria, pode ser que não tenha foto aqui, então ela já limpou, né? Já ajustou o que precisou, de repente até validou já o que tinha de dado e já retornou aí para ser processado essa ação. Tá? E aí no que chega aqui, quem vai processar a ação, por exemplo, aqui a gente está citando que a gente vai salvar no banco. Então ele já recebeu os dados que precisava, já sabe que os dados estão validados, né, estão coesos ali, né, do jeito que ele precisa. Então, basicamente, aqui seria só persistir no banco e aí retornar aí para a nossa controller aí, continuar a operação dela. Tá? Então, aqui que entraria uma DTO, nesse processo aqui, entre a controller e um método, né, onde você vai processar, vai realizar determinada ação. E ela serve, né, tanto para input quanto output, tá? Até deixei os dois aqui destacados. Ou seja, você pode colocar uma DTO para o dado que vai entrar aqui no método e também pode colocar uma DTO para o método aqui, para o dado que vai sair daqui. Então você pode padronizar a resposta que vai voltar para o front. Né? De certa forma assim, você teria aqui, digamos aqui, entrando uma DTO de input, né? E aqui você teria saindo aqui uma DTO de output, tá? Que é a saída do dado aqui desse caso. Isso vai de você, tá? Às vezes a mesma DTO pode ser útil para os dois, às vezes vale a pena você fazer uma para cada um, né? Aí vai do seu projeto mesmo. Mas é possível, né? Uma DTO você poderia usar sim em qualquer um dos lados, tanto na entrada para o método como na saída do método. Já, por exemplo, um form request que é muito parecido até, que poderia suprir até uma DTO, form request ele serve para requisição, né? Então o próprio nome diz, ele vai receber uma requisição e vai fazer o processamento ali, né? Aí ele acaba não se enquadrando muito para o output, para a saída, tá? Porque o padrão dele ele já é para ser utilizado na recebimento, no carregamento ali de uma request, uma requisição. Então, para a saída ele não seria muito viável, não seria meio que quebrar o padrão dele, né? Não empregar ele onde ele devia ser utilizado, tá?
Já o DTO não. DTO você pode, vou colocar aqui na entrada, vou colocar na saída, uma DTO. Tranquilo, você consegue fazer isso perfeitamente. Bom, então chega de desenhos aqui e agora vamos para a prática, beleza? Eu tô aqui com um projetinho Laravel rodando, Laravel 10.2 aí, beleza? Com um PHP aqui 8.2.3, tá? Tô rodando aqui a minha máquina, tô rodando ali via WSL, tá? Um ambiente Laravel 6. Se você não sabe usar Laravel 6 e tal, dá uma olhadinha aqui nos cards, ou aqui na descrição vai ter um vídeo aí em que eu falo como utilizar o Laravel 6 em um projeto Laravel, beleza? Então já estou com um projeto rodando, aqui a gente consegue acessar ele. Perfeito. O que eu preciso fazer agora? Eu estou aqui também com ele aberto, aqui já no Visual Studio Code, projeto vazio aqui, não mexi em nenhum arquivo sequer, tá? Vou dar um git init aqui, só para a gente deixar mais visível as mudanças que a gente for fazendo. Pronto, eu iniciei o git nele aqui para deixar mais limpo aí as modificações que a gente for fazendo. Assim, caso eu mexer em algum arquivo aqui, ó, e eu salvar, né, a gente consegue visualizar aqui no próprio git as mudanças que ocorrer. Então, fica mais fácil da gente acompanhar o raciocínio aqui. Então, aqui no projeto Laravel, para a gente começar a utilizar DTO, né, primeira coisa, a gente abre o app aqui, a gente já tem alguns padrões pré-definidos. Provider, modos, métodos HTTP, tudo mais. Primeira coisa, a gente já vai criar aqui, ó, uma pastinha chamada DTO, tá? Então, new folder, DTO. Pronto, tá aqui já ela. E aí, vamos criar aqui o exemplo aqui que a gente está fazendo aqui de um produto, né? A gente está falando de produto, então vamos falar de produto aqui na nossa DTO, tá? Vamos seguir o mesmo exemplo daqui. Então, para isso, vou vir aqui, new PHP class, né? Ou new file aqui, tanto faz, né? E aí a gente pode dar o nome aqui de produto DTO.php. Aí aqui dentro de DTO, né, criei 3 arquivos aqui já, tá? Produto DTO, output e input, tá? A gente vai focar aqui no produto DTO, mas se der tempo a gente até faz os dois aqui de input e output, tá? Senão provavelmente eu deixo aqui um exemplo aqui no GitHub, que esse projeto também eu vou deixar no GitHub depois para você dar uma checada. Provavelmente o link até vai estar na descrição aqui. Aí no que eu criei, né, quando eu criei aqui como um gerador aqui de classe do PHP, ele sempre coloca esse declare strict aqui, deixa eu tirar fora. Vamos para o que interessa, né? A gente sabe que a gente tem esses 3 campos aqui, esses 5 campos aqui, né? Título, estoque, preço, tudo mais, né? Perfeito, isso aqui a gente sabe que vai passar aqui para o nosso DTO. Então a gente já vai criar aqui, ó, um public function. Aí a gente cria o nosso construtor. E no nosso construtor aqui, ó, a gente já coloca para a gente receber um título. Então aqui uma string. Título. Estoque. Vamos lá. Estoque vai ser um inteiro, né? Então a gente coloca um int. Estoque. Preço, mesma coisa, né? Só que é um float. Então, preço. Foto, né? Que vai ser outra string aqui. E a gente tem a situação que a gente pode trabalhar com uma enum, pode trabalhar com boolean, entre outras coisas, tá? Eu vou escolher aqui, trabalhar aqui com um boolean, tá? Situação. Beleza, isso aqui no nosso próprio construtor, então eu já posso apagar isso aqui. Aqui a gente tem 2 opções, tá? A gente pode colocar um public aqui, na frente de cada um deles. E assim, toda vez que entrar aqui uma propriedade aqui no nosso produto DTO, né, passar no nosso construtor, isso aqui já vai setar automaticamente aqui nosso public string título aqui em cima, tá? Então, ele automaticamente definiria aqui, tá? Até tá dando erro aqui porque ele já está definido. Então, você não precisaria vir aqui dentro, ficar fazendo this, título igual a título. Não precisaria fazer isso, por conta de ter o public aqui na frente, tá? Então, tem essa opção. Só que essa opção, se teus atributos, teus nomes aqui das variáveis aqui tá um pouquinho diferente, você precisa às vezes fazer uma adaptação ali, né? Aí é mais útil você fazer dessa forma aqui mesmo. String, título, né? E aí quando chegar aqui dentro, aí você passa para a propriedade adequada esse dado, tá? Mas, no nosso caso, como é a gente que está criando essa integração, essa API, onde que vai receber essa requisição, então, digamos assim, a gente que manda aqui, então a gente pode confiar que o dado tem que vir do jeito que a gente quer, senão é melhor que nem venha, né? Então, por conta disso, a gente pode colocar no próprio construtor aqui, que eu acho que vai, de certa forma, é menos linhas aí que a gente vai escrever já, só por conta disso, né? A gente coloca aqui todos os métodos, a gente coloca um public aqui na frente. Pronto, a gente tem o nosso construtor aqui. Isso aqui eu posso tirar fora, pronto. 5 linhas aqui já tem o meu objeto, tá? Então,
bem tranquilo até aqui. Outra coisa também que a gente pode aplicar aqui é um read only, tá? O que é esse read only? Esse read only quer dizer o quê? Que uma vez setado o título, a gente não pode mais alterar ele. E isso é ótimo, porque de certa forma é como se a gente estivesse dando aqui um padrão de só get. Então, se você quiser pegar o título em qualquer momento, você pode pegar o título aqui do produto, mas você não pode alterar ele. Por quê? Porque quando você trabalha com DTO, o cenário ideal é o quê? Se é para trocar o título, então você destrói, né, o objeto que você tinha e cria um novo. No que você criar um novo, você passa os métodos, as informações que aqui precisa e pronto, ele vai criar do zero, tá? Porque geralmente você não vai ficar atualizando uma DTO. Você criou ela, ela vai ficar daquele jeito e daquele jeito você vai processar ela, tá? Então, read only aí é um método também bem importante aqui, bem bacana de você utilizar, tá? Não sei se, dependendo da versão do PHP, eu não sei se já está liberado até, mas existe agora também o read only que você consegue colocar na própria classe, tá? Então, só que é um recurso novo aí do PHP, aqui nessa versão aqui, pelo menos a minha ideia aqui não está reconhecendo, mas acredito que logo aí vai ser liberado, ou até mesmo na versão do 8.3 do PHP, tá? Mas isso eu sei que está vindo aí, essa novidade. Bom, outra coisa também que a gente pode aproveitar e fazer aqui é já definir, ó, qual que é a situação que minha padrão. Se o produto não tiver situação, a situação dele vai ser false, então não vai estar ativo, tá? Então a gente pode trocar esse nome de situação para ativo, que aí fica mais fazendo sentido, né? Tá ativo ou não, né? Então, tá ativo se tiver true, se não tiver, tá false, tá? Então, isso é já uma adaptação aqui que a gente já viu aqui que vai ficar melhor, tá? Mesma coisa aqui, ó, foto. Foto é uma string, mas e se não vier nada? Eu aceito vazio? Pode ser vazio? Eu acho que sim, né? Porque tem produto que às vezes você vai cadastrar ele e não vai ter nada ainda para você salvar. Então, pode ser vazio, sim. E aí, por isso, a gente coloca essa interrogação aqui na frente, que aí ele pode aceitar esse método como vazio, tá? O preço. Qual que é o menor preço? A gente pode definir zero aqui. Se não passar preço, o preço vai ser zero. Tá tranquilo. Mesma coisa estoque. Se não passar estoque, também a gente pode dizer que o estoque é zero. A única coisa que realmente a gente não consegue deixar vazio, né, é o título. Né? Que o título a gente precisa que ele exista. Né? Então, o título a gente deixa preenchido aqui e sem passar nenhum tipo de padrão. Agora, para a gente começar a brincar já com esse DTO aqui, vamos pegar, né? Vamos criar uma controller aqui. Então, eu vou dar deixa eu ir lá no meu projeto. Dar um clear aqui. Aí, ó. Sale, Artisan, Make, Controller, Produto, Controller. Vamos criar uma controller para ele. Aqui, ó. HTTP, controllers, criada controller, tá? Isso aqui só para a gente deixar mais... para a gente trabalhar melhor aqui, de certa forma, com o nosso produto, tá? Criar uma função aqui, public function create, né? Esse create que ele vai receber uma request normal, né, de toda controle, e o método request que vai estar vindo aqui. Daqui nada demais, tá? Aí eu vou lá no meu web.php, né? E aqui a gente vai criar uma outra rota aqui, né? Que é uma rota aí produto. E essa aqui vai ser um post, né? Porque ela vai criar um produto. Então, ela vai receber o produto e vai mandar para lá, tá? Vamos chamar aqui a nossa classe, né? Então, produto controller, class, parênteses, né? E aí o método nosso que é o create, tá? Então, aqui a gente já criou a nossa rota, tá? Vai estar batendo lá na nossa create, aqui, ó. De forma bem tranquila aqui mesmo na web. Então, é isso que a gente precisa até então. Tá? Para ver se isso está funcionando, a gente já pode até testar, né? Vou entrar aqui no create, vou dar um dd na request, all, né? Que a gente pega tudo que ele tem de informação aqui. Então, vou vir aqui, eu estou com o Postman aberto, meu Postman aqui eu já tenho uma request aqui preparada, tá? Uma request aí HTTP aqui, Laravel test, né? Que é o endereço aqui do meu ambiente local, tá? Mesmo ambiente que a gente estava acessando aqui. E barra produto, né? Que é o que a gente está cadastrando, né? Que é o web aqui, barra produto, tá? Então, tranquilo até aqui. Vamos dar um F5, vamos ver se está funcionando a request. Bom, eu estava fazendo a rota aqui no arquivo web.php, mas ele acaba dando um problema aí de CSRF, tá? Que é uma verificação de um token ali para ver se você está acessando via um navegador mesmo, está fazendo uma requisição via um formulário corretamente. Então, por isso, o Laravel acaba barrando, tá? Pode ser que dê erro para você.
Para a gente suprir isso, o que eu fiz? Eu tirei minha rota aqui, daqui que estava no web.php, e movi ela aqui para o api.php. O que muda basicamente é que aqui no api.php, a gente, para acessar ela, né, a gente tem que bater, por exemplo, laravel.test/api, tá? /api, e aí sim a gente tem o caminho /produto, tá? A única coisa que vai mudar realmente é esse /api a mais aqui, tá? Essa é a solução mais segura para a gente aplicar aqui. Teria uma outra solução caso você precisasse realmente que fosse no web, sim, teria. Você poderia usar esse Verify CSRF token aqui para você colocar aqui uma exceção, né, de uma rota, tá? Mas eu não aconselho isso aqui porque aí você pode de certa forma permitir algumas certas vulnerabilidades no seu sistema, tá? Então para evitar qualquer tipo de problema, mudei aqui, então saímos da web aqui, eu até vou desfazer, a gente pode desfazer as modificações que a gente fez no web aqui. Perfeito. E vamos fazer tudo aqui pelo API, tá? Então, uma coisa que muda para acessar aqui, vou até deixar comentado, localhost.test, sei lá, o localhost só, né? Dependendo como é que você colocou aí o caminho, /api/produto, tá? Então, nada demais, hein? Nada muito sério aí de alterações. Além disso, do que eu mudei para cá, né, copiei e colei, não esquece também de importar aí a nossa produto controller para não ter nenhum tipo de erro aqui. Vou fechar aqui o API, então aqui já não vai precisar mexer mais nada, porque a nossa requisição já está chegando aqui onde deve, na nossa produto controller. Aqui a gente já consegue dar um DD e visualizar inclusive aí as informações que chegaram até nós. Por exemplo, título, estoque, preço, foto, situação. Todas essas informações já estão setadas aqui na minha requisição aqui, Postman, tá? Tem título, estoque, preço, foto e situação, tá? Tudo tranquilo. Agora a gente pode aplicar a nossa DTO aqui já para trabalhar com esse dado input. Então, vamos lá. Vamos criar aqui, ó. Vou criar aqui uma variável chamada DTO igual a new produto DTO, tá? Então, tá aqui ela. No nosso construtor aqui a gente já consegue ver os métodos que a gente pode passar para lá, tá? E aí o título é um método super importante aí, obrigatório que a gente precisa passar. Beleza. Então a gente poderia fazer isso aqui, ó. Request, input, título. Se não tiver nada, deixa vazio, que aí vai dar erro, ou deixa vazio assim, tanto faz, né? Beleza. Ah, aí tem outro parâmetro. Qual que é o próximo? Ah, agora vamos lá. O próximo parâmetro é estoque. Então vai lá você, coloca aqui, request, input, o get, tá? Tudo vai dar a mesma coisa aqui. Estoque. E aí coloca aí, o estoque se não tem, 0, beleza. E vai fazendo isso para todos, né? Essa seria uma solução que não é a melhor, tá? Isso aqui meio que só tá fazendo a gente escrever código a mais, então não é essa que eu quero chegar com vocês, né? Então eu vou dar um DD aqui só pra gente ver, ó, que a gente já pode ver que aqui já tem um app, DTO, produto DTO. Tá aqui já com título, né? Estoque, preço, foto e ativo, tá? Então, até agora tranquilo. Fazer isso aqui é inviável, cara, inviável. O que a gente pode fazer? A solução mais prática aqui possível seria a gente fazer isso aqui, ó. A gente coloca 3 pontinhos, né, que é o spread, né, chamado no PHP, que a gente destrói, digamos assim, um array. E a gente pega aqui a request. E aí a gente poderia dar um all aqui, né? Seria uma solução. Então a gente passaria um só parâmetro. Será que ele vai preencher todos os outros aqui? Vamos ver, né? Vamos rodar aqui, ó. No que eu rodei, né? Tive um erro aqui, ó, de parâmetro situação desconhecido, né? Não conhecido. Por que isso aconteceu? Porque a gente está passando aqui o parâmetro situação aqui na nossa request, quando lá a gente está esperando agora o ativo, né? Lembra que a gente mudou? Então, uma solução seria a gente realmente vir aqui na nossa DTO, né? E alterar ativo aqui para a situação. Posso mudar aqui, ó, e vocês vão ver que vai funcionar agora já de primeira, tá? Vamos mandar request. Olha lá, no preview temos todos aqui, ó, todas as informações importantes do nosso produto, né? Tudo aqui, até inclusive a imagem que a gente está mandando, tá? Que eu tenho uma imagem aqui no body aqui que está sendo passado para lá. Beleza, mas digamos que agora não, eu quero que seja ativo mesmo aqui, não seja uma situação. O que eu faço, né? Aí a gente faz isso aqui, ó, tira fora dali do construtor, né? Tirei, defini aqui fora aqui. Não vou colocar isso igual a false, porque a gente está trabalhando com read only, então uma vez definido a gente não define mais. Deixa aqui public read only boolean ativo, né? E aqui, digamos, eu sei que aqui vai receber o situação, né?
Então, vou colocar aqui o situação vai ser um bool. E a gente recebe aqui situação igual a false. Beleza, estou recebendo a situação. E aqui dentro do método, aí a gente faz aquele this ativo igual a situação. Isso aqui resolveria o nosso problema. Então, agora eu posso passar. E aí a gente vai ver aqui, né, o ativo aqui. Só que repara que aqui o outro também apareceu. O outro situação apareceu aqui. Ó. Ficou ativo e situação. Né? Então a gente está começando a resolver, mas está começando a surgir outros problemas. Né? Então, para resolver isso aqui, bem simples. Né? Repara que aqui no começo a gente colocou um public. Né? A gente não precisa definir. Não precisa ser setado isso aqui como uma propriedade na nossa model. Ele é só um parâmetro que está sendo passado com o construtor. Então, tirei o public daqui, ele virou só um parâmetro boolean aí que ele está esperando. E agora eu vou executar, que eu fiz a request aqui. Ó. A gente já pode ver aqui, né, no retorno dela está aqui, ó, ativo true, título, estoque, preço, foto. Então, digamos assim, a gente está recebendo a situação, mas a gente já está adaptando ele para ativo. Ou mesmo poderia ser, pode ser que o ativo aqui o usuário está mandando como ativo. Né? Então, a gente faria aqui, ó, igual, ativo. Se for, então, true. Se não, false. Né? Então a gente poderia colocar aqui um if else, aqui uma condição, né, para esse cenário específico. Isso seria possível aqui dentro da DTO, sim. Só que vamos reparar um negócio. Quando eu faço a request, olha como que ele vem aqui. Se eu dou um DD, né, ele aparece aqui como um objeto. Né? Isso aqui não é muito interessante, porque se eu quero dar um DD, eu quero dar um DD nele como um array. Né? Quero ver ele como os dados dele como um array realmente. Né? E aí, para a gente fazer isso, aí vai entrar uma outra classe que a gente vai criar agora, que é uma abstract, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, no DTO mesmo, tá? E aí a gente cria aqui um new PHP class e a gente cria aqui, ó, abstract DTO, tá? Isso aqui é super útil, super importante aí você utilizar esse modelo. Nessa abstract DTO a gente teria os métodos que são comuns a todos, tá? Ou seja, se eu vou ter mais DTO aqui, as outras também vão utilizar esses métodos, né? Vão precisar deles. Aqui eu deixei dois exemplos aqui de métodos, tá? Basicamente aqui a gente tem um all aqui, que vai pegar todas as propriedades aqui, mas a gente poderia definir, poderia colocar uma regra de validação aqui, né, do que é interessante a gente trazer ou não. A gente poderia até ter um label aqui, mas aí é contigo, tá? E aqui o toArray, que é um método comum aí, né, de você encontrar em vários locais aí, né, até mesmo porque daí a gente pode implementar o arrayable aí no nosso produto de TO. Ou aqui mesmo a gente pode implementar aí, implements arrayable aí, que é um método do Laravel aí, que vai forçar, né, uma interface que vai forçar a gente a ter um toArray, tá? Então, isso a gente tem, tá aqui já, então, de certa forma, ele é desse tipo arrayable aqui, esse nosso objeto, tá? Então, a gente tem abstract DTO, o que a gente vai fazer? A gente vai lá nas nossas DTO que a gente criou aqui, né, input produto, a gente poderia vir aqui, extends, abstract DTO, pronto. Ele não vai importar nada, porque ele está na mesma pasta aqui, mas se tivesse outra pasta diferente, já iria exportar. Aqui também mesma coisa. E aqui no produto, mesma coisa, extends, abstract DTO, né? E aí, a gente volta lá para o nosso controller. Cadê minha controller? Aqui, ó, produto controller. E aí aqui agora eu tenho o meu método toArray, né? Então, a gente pode usar um toArray aqui, tranquilamente. Executei o comando aqui para criar um produto, né? E está aqui nossa resposta já como um array. Repara que os títulos e tudo mais ficou perfeito aqui, tá? Diferente que, por exemplo, caso você utilizasse um self aqui, você ia ver que o resultado ia ser diferente, tá? Inclusive a gente pode colocar aqui, ó, a gente poderia retornar um return, né, com um array passando o this. Só que utilizar dessa forma aqui com o this pode acabar deixando os nomes, as propriedades maiores, com mais textos ali, ou o próprio nome da classe ser citado. Então, não aconselho muito, prefiro fazer dessa outra forma aqui usando esse getObjectVars aí, que não tem erro, tá? Isso aqui seria uma outra maneira aí, alternativa, tá? De se fazer. Perfeito, então, nosso DTO aqui já retorna aqui um array, tá? E aí, a gente pode ver agora alguns testes para a gente fazer com essa aplicação, tá? Não vou aplicar, não vou desenvolver testes aqui, eu até tenho vídeo falando de testes, usando PHP Unit e tudo mais, né? Nosso objetivo aqui não é esse. Então, vamos fazer aqui uma simples simulação. Por exemplo, se eu passar um parâmetro a mais, então eu vou passar aqui um endereço, né? Que é um campo a mais aí. E esse endereço aqui pode ser um JSON, pode ser um nulo, pode ser o que for. Vou deixar um JSON vazio aqui.
e vamos executar agora, né? Vou vir aqui, ó, olha só o que aconteceu com a minha aplicação. Olha lá, ela crashou, tá? Por quê? Porque ela não reconhece parâmetro de endereço, tá? Teria como a gente fazer do jeito que está aqui, fazer dar certo e tal? Teria. A gente teria que fazer uma adaptação na nossa DTO para que a nossa DTO tivesse múltiplos construtores, tá? Isso é possível, só que o trabalho, a quantidade de código que vai dar para a gente fazer isso, acaba sendo bem grande. Então eu aconselho assim, falo, acho que não vale a pena fazer tanto esforço assim. O que eu sugiro? Simples. A gente está com o request aqui, em vez de a gente usar o método all, a gente usa o método only, tá? E aí no método only, a gente passaria aqui somente os atributos que nos interessam. Perfeito, né? Então, os atributos que nos interessam estão aqui, todos eles. A gente pode jogar aqui, ó. Vamos limpar eles aqui. Ó, sendo eles aqui, ó, tá aqui os atributos já que nos interessam. Que é só título, preço, né? Foto e situação, né? Já que a gente não tem aqui o ativo, né? Aqui a gente fez a nossa API ser diferente, mas aí vai de projeto em projeto, tá? Então aqui eu pegaria os campos que eu quero. Aqui eu tenho que passar eles como array, tá? Tinha faltado aqui, ó. E aí, no only, a gente ia pegar somente esses campos aqui. Isso evitaria muito erro aqui na hora da gente passar para a nossa DTO, tá? Isso aqui é suficiente para a gente pegar só o que a gente precisa e passar para lá. Tirar esse ponto e vírgula. Aí. Então, agora a gente pode testar, né? Para não dar essa exception aqui de parâmetro não reconhecido. Vou dar um Ctrl Enter. Aí, ó, executei aqui o script. E mesmo não tendo aqui o endereço, né? Tendo o endereço aqui na nossa requisição, repara que aqui não veio o endereço, né? Não tem. Então, a gente já conseguiu resolver esse problema. E agora, o que fazer com essa DTO, né? Bom, antes da gente decidir o que a gente vai fazer com ela, a gente pode aplicar nela também validações, tá? Então, eu posso entrar dentro dela aqui e aplicar regras de validações aqui. Para a gente aplicar aqui de forma fácil, aqui, ó, a gente pode vir e adicionar aqui os métodos aqui, ó. Eu adiciono sempre um método de rules para a gente ter as regras, tá? Que a gente precisa. No caso aqui, por exemplo, a gente pode pegar o título. O título é um campo requerido, tá? Ele vai ser aqui do tipo string. A gente pode definir o mínimo dele, né? Pode ter um mínimo aí de 10 caracteres. Podemos definir o max também aqui. Max aqui, por exemplo, a gente pode ter um título aí no máximo de 60 caracteres. Entre outras coisas. Tudo isso aqui são regras de validação do próprio Laravel, tá? Aí a gente pode definir aqui uma mensagem, né? Então, vou colocar aqui a mensagem. Para título aqui, ó. Então, título, você precisa definir um título entre 10 e 60 caracteres. Perfeito? Aí, o que mais que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um método chamado validator, tá? Esse validator ele vai devolver um validator do Laravel. Então, esse validator do Laravel é esse aqui, ó. Illuminate, Contract, Validation, tá? E aí, esse validator, a gente acessa ele, né? A gente vai criar ele para retornar através do helper do Laravel chamado validator. Então, a gente vai utilizar aqui no fundo aqui, o método validator. E esse validator vai receber o seguinte, vai receber this, que é a nossa classe, que no caso o produto DTO. Ele vai transformar ele em array, né? Porque a nossa classe pode virar array depois do método que a gente fez lá. E, além disso, ele vai ter aqui o thisRules, que é no caso as rules, as regras que a gente tem aqui. E aí ele vai aplicar as mensagens que a gente está traduzindo aqui, no caso de algum problema com alguma situação, algum atributo, tá? Isso aqui a gente pode criar várias regras para várias situações diferentes, mas aqui a gente pegou as principais. E aqui embaixo aqui, eu vou ter um método chamado validated, que esse validate aqui é quem vai finalizar realmente a validação, tá? Quem que vai chamar esse validate é justamente o nosso construtor. Então, no nosso construtor aqui, a gente colocaria validate e executaria o método, tá? Só isso aqui já é suficiente. Então, toda vez que a gente for implementar uma DTO, né, basicamente a gente precisa desses métodos aqui, ó, rules, mensagens, validator e validate, tá? Se a gente precisa em todos, então a gente pode fazer uma interface já para ela. Por isso, já que estou aqui, né, já vamos criar aqui, pode ser aqui mesmo, interface para DTO, né, uma DTO interface. Criei essa DTO interface. E aqui eu vou colocar os métodos que eu sempre vou utilizar. Então, sempre vai ter um rules, um messages, um validator e um validate, tá? A gente pode até copiar a linha inteira, que daí eu pego o tipo de retorno que a gente vai ter. Assim, não tem erro aí de alguém criar uma nova
DTO aqui no nosso projeto, sem aplicar, né, os devidos conceitos. Então colei todos aqui, ó, todos são privates, né? Private. E aí a gente tem aqui validator, tal, e o validate aqui que é void, mas que ele retorna uma exception aí no final da história. Aqui não tem construtor, não tem corpo, né? Pronto. Um detalhe, né? Para utilizar uma interface é necessário também que ela seja pública, os métodos, tá? As funções. Por conta disso a gente vai ter que tornar todas elas públicas, mas a gente ganha na padronização delas. E esse validator aqui, a gente falta importar, né? Que ele vem aqui do validator, illuminate, contracts, validation. E agora aqui na minha DTO, né, a gente pode implementar essa interface. Antes da gente implementar, eu vou aproveitar e vou trocar o nome daquela aqui. Vou deixar como interface DTO, que assim fica mais nítidos aí para a gente visualizar e segue o padrão aqui que a gente aplicou na abstract, tá? Eu estou deixando os dois aqui nessa pasta porque os dois meio que se casam, tá? E os dois têm a ver com DTO. Mas você poderia, claro, ter uma pasta chamada abstract aqui e outra pasta chamada interfaces para você adicionar e salvar essas interfaces lá. Bom, tem os métodos aqui, então vamos vir aqui na minha produto DTO. Vou implementar aqui, implements, interface DTO. No que eu implementar, né, ele vai começar a dar erro aqui. Por quê? Porque os meus métodos lá, rules, entre outros, são tudo public, né? Então a gente vai mudar eles para public aqui, tá? Como não há nenhum risco, nenhum prejuízo para nossa aplicação, a gente pode colocar eles todos como public. Aqui, ó, repara que está dando erro, né? Porque a gente tinha colocado um void lá. Mas no final da história a gente está retornando aqui um array, tá? Então a gente pode definir aqui como array, nosso retorno. Perfeito? E aí voltar lá na nossa interface e mudar isso aqui para array, tá? Então agora sim a gente tem os tipos de retornos aqui pré-definidos e todos sendo muito bem utilizados, tá? Para criar uma nova, por exemplo, aqui ó, eu tenho o output, né? Produto DTO, eu só teria aqui que implements, né? E aí aqui no implements a gente teria aqui o nosso interface DTO. No que eu implementar, o próprio a IDE aqui, né, já vai te falar, ó, tá faltando os métodos aí. Vamos resolver? Vamos. Passa o mouse em cima aqui, ó, ele já vai te dar uma sugestão aqui, ó, nesse kick fix. Aí aqui no kick fix ele vai falar, ó, implemente todos os métodos. Beleza. Aqui, ó, adicionou todos os métodos já. E agora é só preencher aqui, né, ajustar aqui para ser utilizado. Bom, beleza. Então agora eu tenho validações sendo aplicadas aqui. E olha o detalhe. Toda vez que passar no construtor, né, toda vez que for construído um objeto, ele vai passar no validate no final da história. Então assim a gente consegue sempre validar o que está sendo feito aqui na DTO. Caso dê erro, vai morrer o processo, vai dar uma exception e tal, então não vai ter produto DTO. Só que se der certo, a gente vai ter um produto DTO, tá? Então esse é o nosso objetivo, é fazer, passar aqui, ser validado, né? E a gente ter um objeto, uma DTO realmente válida, tá? Por conta disso, né? Agora o que falta? Agora a gente falta a gente realmente testar, né? Ver se está dando certo aqui a nossa requisição. E para isso, né, como a gente colocou uma regra no título, a gente pode testar, ver se a regra do título vai se aplicar realmente. Então, estou aqui no Postman, vamos mandar request novamente. Ali, executei a request novamente. E aqui a gente pode ver que, né, que passou logo de cara. Então até agora tudo tranquilo. Agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui no body. Aqui está sapato preto, tamanho 41. Vamos tirar, vou pegar, vou até fazer uma malandragem aqui, ó, que é mudar, né, o nosso atributo título. Vou deixar ele com um underline, underline, já que não dá para a gente comentar aqui. E eu vou deixar aqui, ó, SAP, só isso, né? Não vai ter mais nada na nossa request. Vamos fazer a request. Aí a gente fez a request aqui, ó. Vamos ver aqui no pred aqui, que vai ficar mais bonitinho. E olha lá, ó, tá aqui a mensagem já, ó, você precisa definir um título entre 10 e 60 caracteres. Ou seja, ele não aceitou o nosso título, ele validou realmente o nosso título. Mesma coisa que se a gente escrever um monte de coisa aqui no título, né? E aí tentar enviar a request. Olha aqui, ó. Até tive que escrever um pouquinho a mais ali do que eu tinha mostrado no vídeo. E na request, no que a gente mandou, está aqui já o problema, que a gente precisa escrever entre 10 e 60 caracteres, tá? Então, simples aí de utilizar aqui a própria DTO, tá? Com isso a gente já tem as regras validadas, fica bem simples. Chegou uma request, a gente manda essa request que passa os atributos que precisa aqui, para dentro do nosso produto DTO, e pronto, ela já vai estar validada para a gente concluir, né? Fazer a ação que a gente realmente precisa. O que eu posso fazer agora com isso então? Para a gente concluir aqui, digamos que a gente tem, vamos criar aqui um método aqui embaixo, private function, estou fazendo dentro da controller só como exemplo mesmo, tá? Exemplo, uso DTO, tá? Criei aqui um método, bem simples, e aí, o que a gente pode fazer? Se eu sei que o dado está validado quando vem da DTO, então eu posso aceitar aqui uma DTO, tá?
Vou colocar aqui DTO, que é o nome da variável, e aí eu defino o tipo. Qual que é o tipo? Produto DTO. Então o que acontece? Toda vez que eu chamar esse método, eu espero receber um produto DTO. Assim, eu sei que se eu pegar esse produto DTO, eu vou ter título, eu vou ter preço, eu vou ter todos os atributos que me interessam. Até aqui, ó, inclusive, ó, ativo, DTO. Vou ter o que mais? Vou ter estoque, ó, preço, né? O próprio IDE aqui já está me ajudando. Então, viu o quanto é fácil aqui, ó, a gente já vai obtendo as informações. A situação que ele não tem, né? Por isso que ele deu erro aqui. E agora, né? O que a gente pode fazer? Digamos que eu estou aqui. Aqui eu quero concluir aqui a minha ação, né? Quero realizar uma ação ali. Então eu poderia aqui, ó, simplesmente executar, né? Chamar o meu método. Então, this exemplo uso. E aqui eu tenho que passar uma DTO. Não tem como, eu não vou conseguir passar um array aqui ó, com título e essas coisas. Não vou, ele não vai deixar. Ó, vou salvar aqui, ó, ele já começa a dar erro. Ele não aceita, ele quer uma DTO. Para isso, então, a gente pega a nossa DTO aqui que a gente gerou e encaminha para lá. Então, simples assim, a gente tem um fluxo aqui de DTO, tá? E aí a mesma coisa, a gente poderia colocar aqui, ele termina, processa, retorna outra DTO para cá. E essa DTO, então, é retornada para o usuário, tá? Então, ó, só para a gente concluir aqui, ó, digamos que eu posso ter um output aqui, né? Que é o que eu vou exportar para o usuário. Esse put aí, o nosso output é o output produto DTO, tá? E aí o que acontece? Eu vou dar um return output aqui, só que eu vou dar ele como response JSON. Eu sei que como toda DTO eu consigo ter o toArray, né? Então a gente já roda o toArray aqui. Vai ser 200, então de boa. E aí aqui no nosso método aqui, digamos que a gente faz um ajuste, né, para mostrar para o usuário, para retornar. E aí nesse ajuste, digamos que a gente processa tudo aqui, né, o código que processou, fez várias mudanças aí, sei lá o que foi feito. E aí a gente tem que dar saída, né? Para a gente dar saída, digamos, a gente vai chamar ali a nossa output aqui, ou a gente pode dar um return direto, né? E aí aqui teria um output produto DTO. Aqui no caso a gente daria um new, né? New produto DTO. E aqui a gente passaria os métodos. Digamos que os métodos fossem todos que estão aqui. Então a gente poderia dar um toArray, né? Com o spread aqui, que é dar tudo certo aqui, tudo tranquilo. Isso aqui eu posso tirar daqui. E aí, aqui no nosso processo aqui, né? A gente vai ter a nossa constructor, public, function, construct. Nele, digamos que a única coisa que a gente recebe aqui é título e preço, tá? E aí, no título, a string, né? A gente já pode definir, porque como public ela, né? E o preço aqui, um float, preço, que é igual a 0, tá? Esses são os campos. A gente poderia ter as validações aqui, entre outras coisas. Tendo ou não, né? O ideal é a gente chamar aqui o validate, tá? Porque, inclusive, qualquer momento que agora eu apliquei aqui a validação. Na hora que você aplicou, né? Só precisa adicionar o rule aqui, já era, já vai estar funcionando, tá? Para todo o teu código. Aqui falta o validator, né? Vamos copiar o validator que a gente fez aqui. Pronto, validator aqui, ok. Falta o validate. Validate nada mais é do que um return. This. Validator, validate. Pronto. Esse validate, só para resumir, né? Ele é quem cria, tá? Quem cria a validação. Então ele carrega a regra, carrega as mensagens, carrega os campos, né? Os atributos que a gente tem. Por isso que a gente precisa criar esse validator para daí a gente utilizar o validate. E aí, perfeito até aqui. Aí, aqui não tem mais nada aqui que eu preciso. Que a gente tem aqui um validate e tal, tem título e preço. E aí, a gente vai lá para o nosso controller. A gente vai retornar isso aqui, né? Está retornando esse objeto. E aí, desse objeto, a gente está transformando em array. E aí, estamos retornando aqui para o usuário, tá? A gente poderia ter uma variação aqui, poderia ter não é mais título, agora vai ser title, sei lá. Beleza, poderia fazer todo esse ajuste aqui. Mas o fato é que a gente está ajustando essa saída que a gente está criando. Ah, sim, esqueci de um detalhe aqui. Aqui a gente não poderia fazer esse spread aqui, em razão de que aqui, né, nesse output, a gente precisa de dois parâmetros. A gente precisa de título e preço, tá? Então a gente não poderia fazer esse spread porque aqui dentro existem muitos outros campos, tá?
E fazer um ajuste aqui de ficar limitando campo por campo acaba ficando trabalhoso. Como aqui nesse cenário a gente tem pouco, então a gente poderia fazer isso aqui, ó, DTO, né, título e DTO preco, né? São os dois aqui que a gente precisa. Não vai mais esse spread aqui, tá? Pronto. Não vai mais o spread. E aqui, inclusive, a gente poderia trocar, né? Já em vez de título, ser title, em vez de preco, né, ser price, né? Então, digamos que a gente está traduzindo aqui para o inglês, né? Public price. Beleza. Agora vamos executar aqui, ó. Pronto, executei. Olha lá, ó. Title, price. E tá aqui o nosso padrão de saída, tá? Então, digamos que a gente está entrando com dado português aqui, né? Com os dados que são importantes. E a gente está retornando ali o que realmente a gente precisa, tá? A mesma coisa é, como a gente consegue essa previsibilidade, né, de saber que tá saindo aqui é um output, esse output que tipo é? A gente consegue passar o mouse a qualquer momento e ver, esse daqui é um output produto de DTO. Perfeito, o que tem no produto de DTO? Você vai lá, acessa ele, né? Você vai ver, não, legal, esse produto de DTO aqui, né, que é um output, ele tem só title e price. Perfeito, então eu sei que tem esses dois atributos, é isso que está saindo. A hora que eu precisar pegar eles, eu pego eles tranquilamente e exponho aqui para o meu usuário, tá? Bem simples de trabalhar com ele. Bom, para a gente concluir, esse projetinho que a gente fez aqui, eu vou comitar ele, tá? No GitHub. Mesma coisa, esses fluxos aqui estão desenhados aqui também vou adicionar no projeto ali, então você vai conseguir visualizar eles dentro do projeto, tá? O importante era você entender o que é uma DTO, né? Para que ela serve, ela vai estar mais nessa capacidade de transferir um dado entre um lado e o outro, tá? Ela pode ser utilizada a qualquer momento, tanto para entrada, para saída, como você quiser, né? Realmente. Ela acaba ajudando aqui, se você olhar principalmente por essa perspectiva que na controle você poder passar na request, já com os dados que você esperava receber e passar direto para ela, que aí ela mesma já validaria, ela já retornaria um objeto, e aí esse objeto você poderia passar para onde você realmente tivesse interesse de passar ele, então seria ele, né? Porque ele já é um objeto validado, com aqueles métodos específicos ali todos prontos, tá? Essa é uma vantagem, né? É uma vantagem também porque você consegue tipar ainda mais o PHP, você consegue melhorar os retornos, consegue melhorar o entendimento dos códigos, fica muito mais nítido, tá? Não é uma questão tipo assim, não, eu tenho que usar DTO em tudo. Bom, isso aí vai muito de critério. Eu aconselho você o quê? Quando você tiver a oportunidade, né, você tiver algum meta, alguma coisa que você está trabalhando ali, você fala, estou recebendo uma request aqui, será que vale a pena? Experimenta, tá? Experimenta utilizar no teu projeto, experimenta ver se tua equipe vai entender aquele padrão, né? Porque às vezes não adianta nada, você entender, você começou a utilizar, mas os outros que fazem código na mesma aplicação sua não fazem, não seguem aquela boa prática, né? Então, às vezes não vale a pena, você tem que analisar muito, né, para ver se o cotidiano vai te permitir realmente colocar em prática isso. Você também não precisa sair de hoje em diante, não, vou mudar todos os meus códigos para DTO. Acho que calma, tá? Você pode utilizar momentos por momentos. Ele é muito simples de utilizar, você pode criar quando você quiser realmente. Então, basta realmente, eu acho que vale a pena você ter essa experiência, criar uma DTO e aí ir vendo ali os fluxos como você está utilizando, tá? Dos métodos, na forma que eu criei aqui, ela poderia ter muito mais recursos, tá? Principalmente por conta da abstract que a gente importa aqui. Então a gente poderia ter muitos outros métodos aqui, inclusive até métodos de somatória, sei lá, calcular as informações ou gerar tudo em string, né? Entre outras coisas aí. Muita coisa a gente pode fazer aqui ainda utilizando essa ideia aqui de DTO, tá? O mais importante era o quê? Você realmente entender como usar isso no Laravel, né? Porque a gente vê em outra linguagem, a gente fala, caramba, aquela linguagem é foda, né? Aquela linguagem tem esse recurso, aquela linguagem tem esse design, esse patterns aqui. Aí você vê no Laravel, você olha os esquemas do Laravel, você fala, caralho, mas onde será que ia isso? Será que vale a pena usar? Então, assim, olhando assim para uma visão mais macro, realmente vale a pena sim utilizar a DTO, tá? Porque você vai conseguir tipar seus dados. Agora, se você não é um cara que gosta de tipar, talvez a DTO só vai fazer você gerar mais código ainda. E aí eu te pergunto, é isso que você quer realmente? Ficar codando mais e mais sem prazer, às vezes até porque está fazendo negócio à toa? Então, vai muito aí do seu consentimento aí. É uma boa prática, com certeza, um ótimo pattern, mas essa aplicação na prática aí vai depender muito do ambiente e de você, principalmente, tá? Se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aí, deixar um like, deixar um comentário. Se está afim de saber aí mais sobre esses outros patterns aqui, de form request, actions, use case, comenta também na descrição aqui, que quem sabe o próximo vídeo é sobre isso, beleza? Um abraço aí e até o próximo vídeo.